Boa noite a todos. Uma noite bem quente devido ao calor, mas é um tempo que Deus preparou para as nossas vidas, para nos colocarmos diante dele como igreja dele, para louvarmos e adorarmos ele como temos feito até aqui. E agora nós vamos dar continuidade através da palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis. Gênesis 5, o verso 21 até o verso 24. Eu vou ler e aí você esteja me acompanhando. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e bondoso, nós agradecemos a sua infinita graça em nos proporcionar esse tempo para juntos diante do Senhor prestarmos esse culto a Ti. Assim como o Senhor nos dirigiu até aqui, agora eu peço que o Senhor nos continue a dirigir, usando, meu Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, para falar à Tua igreja. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. Eu oro a Ti, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. O tempo que nós estamos vivendo, ele tem várias características. E eu não vou aqui dissertar junto com vocês sobre as características do nosso tempo. Mas eu quero que nós pensemos em uma única palavra que talvez esteja permeando as relações da nossa época. Nós estamos tendo relações superficiais. Com o advento da internet, o ser humano começou a ter acesso à informação de modo muito fácil, mas ao mesmo tempo sem profundidade. Hoje as pessoas muitas vezes chegam diante do médico já com algumas informações, mas o quanto ele tem de profundidade naquele conhecimento? O quanto que você gasta de tempo na relação que você tem com uma pessoa que está com você? Hoje, na maioria das vezes, o pai e a mãe saem cedo e a criança passa o tempo todo quase que numa escola ou depois com os avós. E aí, qual é a profundidade do relacionamento dos pais com essa criança? O problema é que isso vai se espalhando não só para uma relação, mas isso vai se espalhando para todas as relações. E isso chega na relação do homem para com Deus. A relação que nós estamos tendo, na maioria das vezes, com Deus é superficial. E aí, a preocupação de nós termos que rever e estudar sobre termos uma maior profundidade na nossa relação com Deus. Talvez você já tenha ouvido essa expressão: me digas com quem andas, que eu te direi quem tu és. E isso de fato é uma verdade. Por quê? Porque nós, nas nossas relações com as pessoas que nos cercam, elas vão imprimindo em nossas vidas características, elas vão, de alguma forma, transmitindo formações em nós. Então, quanto mais eu me relaciono com uma pessoa, mais impresso em mim eu terei dessa pessoa. Por que um filho ou uma filha
Quanto mais tempo ela passa com seus pais, mais ela se parece no jeito de movimentar a mão, no jeito de falar com os seus pais. Porque os pais, através da relação, estão imprimindo nos filhos marcas. E isso só pode acontecer por causa da profundidade desse relacionamento. Quando nós olhamos então para esse personagem bíblico, Enoque, nós podemos ver aqui algo muito parecido. Se eu pudesse tentar materializar essa situação descrita nesses versos, principalmente na expressão "e Enoque andou com Deus", ainda que de forma bem limitada, eu tentaria trazer na minha mente como que Deus e Enoque andando pela areia da praia e conversando. Eu sei que isso não aconteceu. É só uma forma de eu tentar materializar essa situação na minha mente. E ali, Deus e Enoque andando e conversando. E o quanto eles estiveram ali conversando, travando ideias, compartilhando. Enoque falando com Deus, talvez das suas dificuldades, das suas alegrias, das suas tristezas. E Deus então podendo falar ao coração de Enoque. Deus transmitindo ao coração de Enoque a vontade dele para aquele homem, a vontade dele para a família dele. O fato é que a palavra andar dentro desse contexto, ela é muito mais do que um caminhar, do que duas pessoas caminhando juntos. A ideia de andar dentro do texto é a ideia de conviver, é de estar juntos, vivendo juntos. Essa é a ideia que aqui está no texto. E isso fica muito claro, porque aqui nós estamos dentro do contexto em que o autor está transmitindo toda a descendência de Adão por meio do seu filho Sete. E toda vez ele diz assim: olha, e viveu fulano de tal tantos anos, gerou tal, e depois que gerou tal, gerou filhos e filhas, viveu mais não sei quantos anos, e viveu no total tanto, e morreu. A ideia de andar aqui é de viver, é de conviver. Essa é a ideia. E essa ideia de conviver transmite então-nos que Enoque tinha uma profunda e grande comunhão com Deus. Andar com Deus, essa expressão que pode parecer tão simples, ela atribui uma grande importância à comunhão. Hoje, as pessoas se dão a conhecer muito pouco, não querem se expor. E na comunhão, no andar com Deus, eu me exponho diante de Deus. Quando eu ando com Deus, eu mostro quem eu sou para Deus e eu percebo quem é Deus para mim. A comunhão ganha importância através destas palavras. E essa expressão andar com Deus, ela sugere alguns aspectos da comunhão dentro do texto bíblico. Há várias passagens que, de uma forma ou de outra, indicam a importância de se andar com Deus. E eu destaquei algumas. Em Gênesis 17:1 diz assim: anda na minha presença, dando o sentido de que na comunhão eu preciso ter sinceridade. Quando eu ando com Deus, não dá para ser falso. Em Deuteronômio 13:4 diz assim: andareis após o Senhor vosso Deus. E aqui a ideia, o aspecto da comunhão é da obediência. Quando se tem comunhão com Deus, se obedece a esse Deus. Andes humildemente com o seu Deus. Miqueias 6:8. E aqui mostra que quando nós temos comunhão com Deus, expresso pela palavra, andar com Deus,
você precisa ter dependência. Já no Novo Testamento, em Colossenses 2,6, ele diz assim: andai nele, ou seja, união com Deus. Mas apesar de ter várias passagens falando sobre a importância de se andar com Deus, para ter comunhão com Ele, essas passagens, elas transmitem a ideia de conviver com Deus. Essa expressão, andou com Deus, foi usada somente para Enoque e para Noé. Em Gênesis 6,9, você pode depois folhear lá no seu texto bíblico, e você vai ver que Noé também não andou com Deus, e não usou-se essa expressão para mais ninguém. Não se usou. Mas quem é esse homem que se chama Enoque? Enoque é o sétimo depois de Adão. Enoque foi o sétimo da linhagem de Sete. E não é um trocadilho. Adão, Sete, assim vem, e o sétimo é Enoque. Interessante que é não é um paralelo, mas uma contrariedade, porque o sétimo na linhagem de Caim foi um homem extremamente mau. O quanto que o sétimo na linhagem de Sete foi um homem que andou com Deus. Se você puder fazer as contas com bastante calma, clareza, e sabendo que Adão viveu 930 anos, você vai ver que do dia que Enoque nasceu até a morte de Adão, Enoque pôde conviver com Adão 308 anos. Enoque conheceu Adão. Enoque possivelmente viveu com Adão diante de uma estrutura patriarcal e de clã que era do Antigo Testamento. Então Enoque ouviu da boca de Adão tudo o que aconteceu no Jardim do Éden, da comunhão que aquele casal tinha antes da queda do pecado. Enoque ouviu de Adão quem era Deus. Olha que experiência maravilhosa. Mas por que, irmãos, Enoque andou com Deus? O autor de Hebreus vai dizer que ele agradou ao Senhor. Lá em Hebreus 11, no verso 5, quando o autor de Hebreus descreve sobre os pais da fé, sobre a galeria dos heróis da fé, ele vai apresentar justamente Enoque. E é quando ele fala de Enoque que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Enoque agradou a Deus porque tinha fé, e porque tinha fé ele andava com Deus. Andar com Deus, como eu já disse, é uma réplica em relação aos versos anteriores a viver. Então a ideia que nós temos dentro do texto bíblico é que Enoque viveu com Deus. E no caso específico de Enoque, ele continuou vivendo com Deus e ele não viu a morte, porque lá no mesmo livro de Hebreus diz que ele foi transladado e ele não conheceu a morte. Aquele homem que viveu a sua vida com Deus, continuou vivendo a vida com Deus, porque a vida para Enoque era viver com Deus. Não tinha outra opção na mentalidade de Enoque. Não é possível viver a minha vida se não viver a minha vida com o Senhor. O que isso nos ensina é que aquele que vive sua vida andando com Deus tem profunda intimidade com Ele. Uma pergunta: com quem você tem andado?
Com quem você tem andado? Ao longo da nossa vida, nós caminhamos com tantas pessoas, mas o quanto nós temos caminhado numa vida de intimidade profunda com Deus? O que é preciso então para que nós possamos caminhar com Deus? O que eu preciso? Será que eu preciso de um carro para caminhar com Deus? Será que eu preciso de uma bicicleta? Será que eu preciso estar com uma roupa melhorzinha para caminhar com Deus? O que eu preciso de fato para viver andando uma vida de plena intimidade com o Senhor? E eu queria que nós pudéssemos refletir em 4 exigências, de fato são exigências, que são necessárias para quem deseja andar com Deus. A primeira exigência necessária para se andar com Deus é a afinidade. Você não anda com quem não é afim. Um casal de namorado, ele e ela, possui afinidade entre eles, gostam de estar um com o outro. Ou um casal de namorado não gosta de estar um com o outro. Por que eles estão juntos? Porque se gostam, existe uma afinidade. Fazem coisas que você depois começa a olhar, como que eu fui fazer isso? Porque você gostava? Você gostava? E não valeu a pena? Valeu. Enoque gostava de estar com Deus. Eu não consigo imaginar Enoque não sentir prazer de estar caminhando constantemente, convivendo diariamente com o Senhor, porque ele não conseguiria viver a vida dele se ele não gostasse de estar na presença do Senhor. Quando a gente gosta de andar com o Senhor, então a gente passa a ter uma intimidade mais profunda com o nosso Deus. Mas se você não gostar de andar, de conviver, de estar na presença de Deus, você não vai ter uma intimidade profunda. A sua intimidade vai ser superficial, vai ser rasa, não vai ser um mergulho como naquela imagem. Talvez o máximo que você vai fazer é tentar dar um mergulho e logo boiar. Quando a gente fala de afinidade, nos traz a ideia de ter o mesmo gosto. O quanto nós, muitas vezes, ainda que somos diferentes, com gostos um pouco variantes, mas temos gostos semelhantes com as pessoas que somos afins. E embora o gostar seja subjetivo, porque depende de pessoa para pessoa, no caso de Deus o gostar não é subjetivo, mas é objetivo, porque gostar de Deus é algo que foge um pouco da experiência humana no sentido de gostar, e eu vou explicar. Como que se desenvolve o sentido do gostar? Você experimenta algo e achou aquilo bom, te deu prazer, e aí você passa a gostar. Você experimentou e não gostou. O gosto sentiu e não foi bom. Você vai ver que você sente e você gosta ou não gosta. Você pelo paladar põe um alimento na tua boca e diz: gostei, não gostei. Você vê uma pintura ou uma escultura e fala: gostei, é bonito, porque você sentiu, você viu. Você escuta uma canção e gosta da canção. Você sentiu. Você sente um perfume e fala: que perfume gostoso, porque sentiu. Você recebe um carinho, um afeto na fala e você gosta. Mas é subjetivo, porque varia de pessoa para pessoa.
Mas quando nós sentimos Deus, não num experiencialismo de ir para o transcendente, não, mas na ideia de experimentar Deus no sentido da vivência. Quando eu vivo Deus, eu sinto Deus, e aí eu sei quem de fato Deus é, e não tem como uma pessoa sentir quem Deus é e não gostar dela. Uma pessoa pode falar, eu não gosto de Deus, mas porque ela nunca experimentou Deus, por isso que é o objetivo. Uma pessoa que experimenta Deus em sua vida, no sentido de viver, conviver com ela, com Deus, ele gosta. Porque como fala, Deus é. Não tem como não gostar de Deus quando você experimenta Deus. Todas as pessoas que não gostam de Deus é porque nunca elas experimentaram Deus na sua vida. Elas nunca conviveram um tempo sequer com Deus em sua vida. Gostar, não, nós gostamos do que nos dá prazer. E essa é uma busca incessante da nossa sociedade. As pessoas estão buscando prazer, estão querendo sentir prazer, mas somente quando o ser humano anda com Deus, ele tem a sede do prazer de sentir Deus saciado. Não de que eu vou agora me esbanjar, não é essa a ideia, mas eu sinto prazer de estar junto com Deus. Não tem como não viver assim. Não tem. Ter prazer é andar com Deus. É por isso que o salmista, no capítulo 1, no verso 2, ele fala assim: o seu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite, porque gosta do que é de Deus. Algumas pessoas, não sei porquê, mas elas têm prazer de provocar tristeza. E algumas especificamente têm o prazer de produzir tristeza no coração de Deus, por não andar com Deus, por não conviver com Deus. Gostar de Deus é gostar de Deus no que Ele é. Gostar de Deus é gostar de Deus na sua santidade. Gostar de Deus é gostar de Deus na sua justiça. Gostar de Deus é gostar de Deus no seu amor. É gostar da vontade de Deus para as nossas vidas, e que a vontade de Deus, a própria palavra dele nos fala que é boa, não quer o mal de ninguém, é perfeita, ou seja, não tem erro, é agradável, dá prazer. É gostar do que Deus gosta. Quando você anda com Deus, você gosta de estar com Deus. Mas se você não gosta de estar com Deus, se você não gosta de Deus, você não andará com Deus. Uma segunda exigência para aqueles que querem ter esta comunhão plena e mais profunda com Deus, através de uma vida de caminhar, é que precisa haver disponibilidade. Você precisa estar disponível para andar com Deus. Talvez você já tenha ouvido essa expressão: dá um tempo. Estou dando um tempo. O que essa expressão transmite? Dar um tempo significa espera, para. E no caso de Deus, para aquele que quer andar e se aprofundar em uma intimidade com Deus, ela não serve nesse sentido. Com Deus, essa expressão ela ganha um outro sentido. Dar um tempo é justamente disponibilizar tempo para Deus. Nós vivemos numa sociedade tão atribulada, de tanto corre para lá e corre para cá, e muitas vezes o que menos sobra nas nossas vidas não é o dinheiro, é o tempo. E eu fico tentando imaginar
Enoque com Deus. Enoque convivendo constantemente com Deus, é porque ele tinha tempo para Deus na vida dele. Enoque não poderia ter uma vida de caminhada com Deus se ele não tivesse tido tempo para Deus. E quando a gente se disponibiliza, quando a gente dá do nosso tempo para andar com o Senhor, então a gente passa a ter uma intimidade mais profunda com nós somos. Não tem como ter intimidade se não tiver tempo. Não tem. Você só se desenvolve na sua intimidade com uma pessoa com quem se relaciona se você tiver tempo para dar a sua vida para a pessoa e a vida da pessoa para ti. Senão não tem. Como que conversa se você não tem tempo? Que conversa é essa que você tem de intimidade via WhatsApp? Onde você não vê nem a face, faça uma videoconferência. Onde está a pessoalidade? Onde está ali o fator humano, o contato, a visão, todos os sentidos? O fato é que nós só desenvolvemos uma intimidade profunda com Deus se nós tivermos tempo para Deus em nossas vidas. Quem tem tido prioridade na nossa agenda? Eu lembro que a semana passada o pastor Márcio falou justamente isso, colocando uma situação, ele falou assim: se você tiver que sacrificar alguma coisa na sua agenda, o que você sacrifica? Se você tiver que escolher entre terminar um TCC, que foi o que ele apresentou, ou vir à igreja, o que nós sacrificamos em nossa agenda, na maioria das vezes? O quanto de tempo nós nos relacionamos com Deus? E eu estou falando de tempo aqui, irmãos, não é somente do tempo, eu oro, leio um pouquinho a Bíblia e já está suficiente. Não. É quando eu de fato me coloco na presença do Senhor, e na presença do Senhor eu fico ali, tendo uma profunda intimidade, expondo o meu coração ao Senhor, expondo todo o meu ser a Deus, e ouvindo o que Deus tem a falar para mim. Isso não se dá em mero 10, 15 minutinhos, não se pode ter intimidade profunda com Deus se não estiver disposto a dar tempo da sua vida para Deus. Se tiver que você sacrificar alguma coisa na sua agenda, o que você sacrifica? Eu faço a mesma pergunta do pastor Márcio. O que geralmente você sacrifica na sua agenda? O quê? Geralmente a primeira coisa que nós sacrificamos é o tempo que podemos ter com Deus. Dormi demais, perdi a hora, mas eu não vou sacrificar o meu trabalho, mas Deus eu vou sacrificar, Ele vai ficar sensível. Eu tenho que estudar, eu tenho que descansar, eu tenho que brincar, eu tenho que jogar bola. E Deus vai ficando, E depois quer ter plena e profunda intimidade com o Senhor. Não tem como. Avançando, uma terceira exigência para aqueles que querem ter uma comunhão mais profunda, uma intimidade mais profunda com Deus, é que para andar com Deus você precisa ter confiança. E quantas pessoas você confia? Você vai ver que são poucas. E quantas pessoas você tem tranquilidade de abrir o seu coração com essa pessoa e expor situações que está te entristecendo, expor situações de alegria que você quer compartilhar? Quantas pessoas de fato você pode confiar? A confiança em alguns ambientes ela é tão volátil. Às vezes a gente fala a confiança do mercado financeiro,
Mudou o presidente, o mercado financeiro está confiante, está bombando, vai pegar. Basta um negocinho e a confiança vem do chão. Basta uma palavra, basta um acontecimento e a confiança acaba. Enoque confiava em Deus, porque se Enoque não confiasse em Deus, ele não teria como andar com Deus. Não tem como andarmos com uma pessoa com quem nós não confiamos. É impossível. Você anda com quem você não confia, você não sabe o que essa pessoa vai contar para a tua vida. Não sabe. Quando se confia no Senhor, passa-se a andar e ter uma intimidade mais profunda. Mas confiança, quando nós confiamos, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós não temos reservas, nós apresentamos diante de Deus a nossa vida e ali colocamos sem reserva nenhuma, porque de fato nós confiamos. Você confiaria a sua vida a uma pessoa em quem você não confia? Você só é capaz de entregar a sua vida a quem você confia. E quando isso acontece, existe uma palavra que descreve isso: dependência. Quando nós confiamos em Deus, nós passamos então a viver dependente de Deus. Nós não queremos mais viver pelos nossos próprios caminhos. Nós não confiamos mais em nós mesmos, nós não somos mais os senhores da verdade, mas agora nós passamos a entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque a Ele nós a confiamos. Quando nós então temos essa dependência de Deus, não existe medo na relação para com Deus. Quantas relações são travadas pelo medo? Quantas? Quantos filhos não têm medo dos seus pais? Quantas pessoas estão vivendo com pessoas que lhe provocam medo? Porque não confiam, perderam a confiança. Talvez no tempo do passado tiveram, mas hoje não tem mais. Mas com Deus nós não temos mais medo. Não dá para viver com Deus e sentir medo. Andar com Deus não há medo. Andar com certas pessoas, sim, pode te dar medo, pode te dar receio, mas com Deus te dá segurança. Você se sente seguro. É isso? Deus vai para lá? Eu vou para lá, porque eu sei que ali é seguro. Eu posso ir. Esse medo se vai embora, sabe por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar nas promessas dele para as nossas vidas. Quantas promessas Deus nos garante? Quantas? Será que qualquer ser humano pode te dar alguma garantia de qualquer promessa? Por mais que ela seja bem intencionada, nenhuma pessoa pode te dar plena garantia de que o que ela te prometeu ela vai cumprir. Mas Deus não. Deus nós podemos andar com eles seguro, porque Ele nos garante, Ele nos dá garantia de que suas promessas se cumprem. Que garantia quando ele lá no Salmo 23 ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não há de faltar cuidado nenhum para aqueles que andam com Deus. Nós ficamos tão preocupados com tanta insegurança que nos rodeia, mas quando nós andamos com Deus, nós temos plena garantia de segurança do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu não preciso andar com Deus preocupado. Isso não significa que temos que ser irresponsáveis.
Andar com Deus, nós temos a garantia de que já se cumpriu, de que Ele nos haveria de deixar um Consolador, e Ele nos deu um Consolador. A promessa se cumpriu. Que promessa maravilhosa, de saber que o próprio Deus nos consola, na nossa caminhada que nós temos com Ele, que algumas vezes sim nós choramos, mas Ele está ali, nesta caminhada nos consolando. Por quê? Porque Ele cumpre, nós podemos confiar nas suas promessas, podemos confiar na promessa da vida eterna, porque, como nós cantamos, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Por isso que nós podemos caminhar com Deus, na certeza de que teremos a vida eterna, assim como Enoque não passou pela morte. Não estou falando que nós não passaremos pela morte, não é isso, mas que nós temos a certeza daqueles que caminham com Deus, da vida eterna. Até que ponto você confia em Deus? Até que ponto você entrega a sua vida para Deus sem reserva nenhuma? Ou até que ponto você entrega apenas algumas áreas da sua vida? Olha, eu vou entregar todas as áreas, mas a minha área afetiva eu não entrego. Quem vai escolher o namorado, a minha namorada, minha esposa, minha futura esposa, não vai ser Deus, vai ser eu. E depois lá para frente se lamenta. Quantas pessoas não entregam a área emocional e guardam tantas situações no coração e não põe nas mãos de Deus para que Ele as trate? Entregamos tantas áreas, mas no trabalho não dá. Ali eu preciso dar aquela mentirinha, eu preciso fugir de alguns ali. Na vida financeira às vezes não dá para entregar tudo, não dá para entregar sem reservas. O fato é que se você não confiar em Deus na tua vida, sem reserva alguma, você não caminhará. A última das exigências que eu quero destacar é estar no caminho dele. Você talvez já ouviu duas expressões: vai com Deus. Não é legal? Vai com Deus. Você já parou para pensar o que significa vai com Deus? Vai com Deus significa estar no caminho de Deus. É você que vai com Ele. Uma segunda expressão, que é diferente, mas também bastante usada em despedidas, é assim: Deus te acompanha. E essa é o contrário da outra. Deus te acompanha, Deus está no teu caminho. Deus não acompanha sempre as pessoas, não. Porque Deus não pode acompanhar certas pessoas que não querem Ele por companhia. Para que Deus possa acompanhar alguém, esse alguém precisa estar nos caminhos do Senhor. Deus não acompanha quem não está nos caminhos dele. É a mesma coisa que nós falamos: Deus te abençoe. Como que Deus pode abençoar uma vida que está tão distante da presença do Senhor? Enoque andava, era nos caminhos de Deus. Quando falei Enoque andou com Deus, Enoque estava andando, era nos caminhos do Senhor. Enoque estava vivendo, era com Deus. E quando a gente anda nos caminhos do Senhor, passa a ter uma intimidade mais profunda com Deus. O caminho de Deus, irmãos, é o caminho da fé. Esse é o caminho de Deus. Foi por isso que Enoque agradou a Deus, como descreve Hebreus 11:5. Porque lá nos Heróis da Fé ele apresenta que ele teve fé e deu um bom testemunho, e isso agradou a Deus. E logo em seguida ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O caminho da fé, esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus
é um caminho estreito, não é um caminho largo. E o caminho estreito não significa em si dificuldades da vida, mas significa não estarmos voltados para uma vida que busca os seus prazeres na alegria do pecado. É isso. Os caminhos de Deus são caminhos que vão nos desviar de uma vida de pecado. Se você estiver vivendo a sua vida e nos seus caminhos o que você tem só encontrado e feito é pecado, pode ter certeza que esse não é o caminho de Deus para você. E ali você não encontrará Deus. O caminho de Deus não é um caminho tortuoso, mas é um caminho reto, é um caminho íntegro. Deus não anda por atalhos. Vou tomar esse atalho aqui. Sabe aquela ideia de que o brasileiro tem jeitinho para tudo? Para Deus não é assim, não. No caminho de Deus não existe atalhos. É um caminho que conduz a Ele, é reto. O caminho de Deus é muito mais. É o próprio Deus em Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo, lá no Evangelho de João, escreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não estiver com Cristo, você não está nos caminhos do Senhor. E se você não está nos caminhos do Senhor, você não está andando com Deus. E se você não está andando com Deus, você não tem uma profunda intimidade com Deus. Qual é o caminho que você tem tomado? Quando eu penso em caminhar no mesmo caminho, a ideia que me vem é quando duas pessoas estão dentro do mesmo veículo, porque o automóvel está fazendo o mesmo percurso. Não tem como duas pessoas dentro do mesmo carro fazer caminhos diferentes. Caminhar nos caminhos de Deus é estar junto com Deus. É por isso, o mesmo salmista, lá no Salmo 1, verso 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Você tem andado com Deus? Ou você tem dado um rolezinho com Deus, como diz a rapaziada? Ou você tem dado uma voltinha com Deus? Vou dar uma passeada com Deus. O que você tem feito? Andado com Deus ou dado um rolezinho? Na hora que a situação aperta, aí você lembra de Deus: deixa eu voltar para os caminhos do Senhor. Ou qualquer outra situação, aí agora eu vou voltar para os caminhos do Senhor. O que você tem feito? Andado com Deus ou dado uma passeada? Se você quiser se aprofundar na sua relação com Deus, é preciso que você goste de estar com Ele. É preciso que você goste dele. É preciso que você tenha disponibilidade de tempo e priorize sua agenda para Ele. É preciso que você confie na pessoa dele. E ao confiar na pessoa dele, que você então ande nos caminhos do Senhor. É só assim que você, andando com Deus, alcançará uma intimidade plena e profunda com Deus. Que Deus nos abençoe.